Fala pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Começando aqui mais um vídeo de análise de resultados, ainda avaliando aqui os resultados do primeiro trimestre de 2025. Hoje a gente vai dar uma olhada na CIA. A CIA está me chamando bastante atenção e eu quis dar uma olhada aqui no resultado com vocês, principalmente por conta de que o ativo está muito forte aqui. Se você ver aqui no último ano, principalmente aqui desde o início do ano de 2025, a empresa já subiu 100%, já dobrou de valor. Então o mercado já está vendo uma melhora na empresa e está identificando isso na cotação. E agora, depois desse último resultado, a empresa já voou para cima novamente. Então, vamos dar uma olhada aqui juntos se isso é justificável ou se é o mercado um pouquinho irracional frente a esse movimento aqui da CIA, tá? A gente consegue ver aqui, pessoal, que a C&A nunca foi muito chamativa. A gente tem, por exemplo, uma empresa par dela, né, que é a Renner, que sempre foi um retrato de uma empresa muito boa. Ela também estava patinando nos últimos anos, mas está tendo uma recuperação. Mas a C&A nunca chamou tanto a atenção, né? Nunca foi muito frente aí nos holofotes. É uma empresa aqui que no seu histórico de lucratividade também não salta os olhos de ninguém, não tem um resultado consistente, não tem um resultado constante, então já de cara não é uma empresa muito interessante ao meu ver, não é uma empresa que eu gosto muito, que me atrai muito, tá? Receita mais ou menos flat, agora está melhorando um pouco, lucratividade já mostrei para vocês, nada que salte muito aos olhos. A empresa no ano passado, de 2024, a gente até consegue ver aqui uma recuperação bem legal no ano de 2024 da empresa. Mesmo frente a um cenário difícil que a gente está de juros muito altos, taxa Selic nas alturas, custo da dívida muito alto, esse tipo de empresa tende a sofrer muito, né? Ter muita compressão nas margens, que teve, claro que teve. Vamos puxar aqui o Morningstar, a gente consegue ver isso um pouco melhor. A empresa que estava com uma margem de 18%, uma margem líquida lá em 2019, claro, pandemia, tudo fechado, fechou o ano em prejuízo, depois está com as margens super apertadas, 6%, 22, 23, praticamente nada, fechou o ano no 0 a 0. Agora, em 2024, no fechamento de 2024, conseguiu melhorar um pouco as margens. E agora, em 2025, a gente tem aqui a empresa mostrando um resultado bem fraco, né? Comparando com o primeiro trimestre de 2024, teve uma compressão grande aqui na lucratividade, a receita subiu um pouquinho, o endividamento da empresa caiu, o endividamento caiu e o EBITDA também caiu. Então, ao que tudo indica, não foi um resultado tão interessante assim. Vamos olhar o release para ver se a gente identifica se tem alguma coisa que a gente não tá observando aqui nos números direto, alguma perspectiva mais otimista aí dos administradores da empresa, mas não parece nada demais. Mas eu reforço, pessoal, a gente está num cenário de juros muito difícil para esse tipo de empresa de varejo, vestuário, enfim. Se a empresa minimamente está conseguindo manter sua rentabilidade, mesmo que seja pouco, já está bom. Tem muita coisa melhor que está voando, mesmo em cenário assim, mas tem muita coisa muito pior também. Então a gente tem que avaliar isso levando em consideração o cenário que a gente está vivendo hoje. Não é um cenário comum, é um cenário atípico, porém que acontece. Também não dá para a gente passar muito pano para a empresa, porque tem muita empresa boa, com resultado excelente, também nesse setor, que também era para estar bem pior, certo? Então vamos dar uma olhada aqui no que eles dizem aqui para a gente. Vamos lá, inicia 2025 com forte crescimento, 15% same-store sales, deixa eu mudar a cor aqui, pessoal. 15% same-store sales de vestuário, a receita líquida de vestuário cresceu 41%, um acumulado de 2 anos. Começou, né? Começou a querer fazer umas coisinhas diferentes aqui para valorizar o resultado. Com expansão aqui de 1,5 pontos percentuais.
SSS, já vimos aqui. Margem EBITDA atingindo 15,2%, com expansão frente ao outro trimestre. Redução da alavancagem, isso é muito importante, isso é bem relevante, tá? Isso que talvez seja o mais importante de tudo. Porque nesse cenário que a gente está, as empresas estão se alavancando muito, estão com a dívida começando a ficar um pouco descontroladas. Aqui parece que está bem controlado. A empresa tem uma posição de caixa bem robusta, o que é muito bom para deixar uma saúde financeira aqui mais tranquila. É uma alavancagem de 0,5 vezes. Aqui tanto faz, NPS, tudo bem. Duas lojas novas, inauguradas. O ROIC aqui bem interessante, 17%. ROIC é o retorno sobre patrimônio investido. Aumento aqui, setor de beleza, deve ser maquiagem e tal. Geração de caixa livre de 80 milhões, então a empresa gera bastante caixa, revertendo o consumo de caixa no ano anterior. Ótimo, tá? Retomando aí a posição de caixa na empresa, o que deixa ela mais tranquila, né? Traz mais saúde. Lucro aqui de 2,5, não falou comparado, porque piorou bastante, como a gente viu, com o outro trimestre. Expansão aqui na margem bruta de mercadorias, de vestuário também um pouquinho. Ok, parece um resultado ok. Né? Agora dá para voltar com o azul aqui que dá para ver melhor. Então, resultado consolidado, que já viu receita líquida consolidada, cresceu 10%. Lucro bruto cresceu 13%. As despesas cresceram aqui 8%. E aqui o que a gente já tinha visto, né? O lucro líquido da empresa caiu muito, caiu 94% frente ao primeiro trimestre de 24. De novo, pessoal, se você só bater o olho nisso, ver, pô, o lucro caiu 95%, que horrível, péssimo. Beleza, concordo, é muito ruim, claro. Mas a gente tem que ter em vista o cenário adverso que a gente está vivendo, né? A Selic subiu muito do primeiro trimestre do ano passado para cá. Então, dá uma compressão mesmo. Como a gente viu aqui em cima, a empresa até falou, a gente vai checar. Teve uma posição robusta de caixa, gerou bastante caixa, então isso traz um pouco mais de margem para a empresa trabalhar, mesmo tendo esse lucro aqui bem apertado. Vamos dar uma olhada mais para frente. Mensagem de administração, dar uma lida aqui rapidinho. Resultados operacionais sólidos, consistência. Frente a uma base comparativa elevada. Beleza. Falando do carnaval, que impactou um pouco as vendas lá de verão. Blá, blá, blá. Estoque saudável, geração de caixa livre recorde, o que é muito bom, bem relevante. Redução da dívida líquida de 46%, que é muito bom. Queda da alavancagem para 0,5, que é muito bom. Está com uma alavancagem totalmente controlada. Tá? Se a gente volta aqui um pouquinho, só lá em 2020 e 2021 que a empresa deu uma puxada ali na alavancagem. Depois já está reduzindo a 2 em 2022, 1,7, 23, 1,1 do 24. Então, a empresa está conseguindo entregar um negócio redondinho. Deixa eu dar um zoom maior que está bem pequeno para vocês. Isso, agora melhorou. Beleza, C&A Pay, parte de pagamentos dela é o cartãozinho, isso gera fidelidade de cliente, o que é bom, recorrência. Aí o pessoalzinho aí, ó. É a mesma mulher isso aqui, né? Essas aqui. Essa aqui também é. Podia ter usado outras, né? Tudo bem. Receita líquida. Vestuário cresceu bem. Eletrônicos, beleza, mais ou menos. Ficou mais ou menos estável. Same store sales aqui. Deu uma melhorada aqui nessa parte de eletrônicos. Vestuário caiu um pouquinho. Receita de vestuário, já vimos que foi muito bom. Vem crescendo aqui consistentemente. Essa parte de eletrônicos. Eletrônicos? O que seria eletrônicos, hein?
Eletrônico, vender eletrônico na C&A? Sinceramente, não entendi o que que é isso. Enfim, receita aqui do site. Isso aqui é complicado, né, pessoal? Eu, pelo menos, acho muito difícil você comprar roupa pela internet, né? Porque é bom você ir na loja, experimentar. Só que vindo a pandemia, as empresas tiveram que se adaptar, né? E querendo ou não, entrar um pouco mais no digital. Então aqui a gente consegue ver que a receita de mercadorias no site e no app cresceu aqui 23%. Em relação à receita das mercadorias, cresceu aqui 0,5 pontos percentuais. Ok. Acho difícil, igual eu falei para vocês, não consigo entender muito bem comprar online. Que é bom você experimentar, né? Ao menos você esteja comprando um mesmo modelo que você já tem, aí você já sabe a numeração, enfim. Mas tudo bem, tá crescendo um pouquinho aqui. Não é muito relevante não em relação à receita, mas já 5% já é ok. Serviços financeiros, a parte lá, né, de ter o cartão da loja. Lucro bruto a gente viu que melhorou um pouquinho. Evolução de margem bruta também bem interessante, uma subida legal. As despesas cresceram um pouquinho, igual a gente viu, crescendo 20%. Em relação à receita líquida, está bem mais baixo. Então isso é muito bom. Trimestre com trimestre está um pouquinho mais baixo. Mas a gente está vendo que a empresa está conseguindo rentabilizar, está conseguindo girar um negócio tranquilo, que é muito bom. Aqui é a modalidade de pagamento, né? Que essa aqui deve ser as parcerias que ela tem. Essa questão do CAP é interessante, igual eu falei para vocês, que a empresa retém os clientes, né? Que elas ficam com mais interesse de comprar mais na própria loja, por já ter o cartão, enfim. Traz uma fidelidade maior aí dos clientes. O EBITDA ajustado, a gente vê aqui a lucratividade caiu pra caramba, o lucro líquido. O EBITDA cresceu um pouco. O EBITDA ajustado aqui cresceu 94%. Que é bom, que também dá uma descompressão da alavancagem da empresa, né? Crescimento de EBITDA. Vamos ver o lucro líquido, o que, que eles falaram. Reconhecimento de créditos tributários e sua atualização com juros e correção monetária. Como eu falei para vocês, estamos em um período muito complicado mesmo. Aqui, ó, o lucro líquido ajustado, que exclui o efeito do incentivo de longo prazo e da recuperação de créditos fiscais, foi positivo em 2,5 milhões, revertendo o prejuízo ajustado do primeiro trimestre. Então, aqui, se você fizer os ajustes devidos, a empresa até que melhorou o resultado ajustado relacionado ao primeiro trimestre. Então, uma evolução muito interessante. É o que eu falei para vocês, né? Não dá para a gente ver só o número em si, tem que entender o que está por trás e entender o cenário que a gente está vivendo hoje. O endividamento, a gente já viu aqui, a alavancagem, isso aqui, para mim, é o mais importante, tá? Isso aqui, frente ao cenário que a gente está vivendo, é o mais importante de tudo. Se a empresa está mandando bem aqui, é um excelente sinal. E ela está mandando bem. Você vê que a alavancagem dela caiu de 1,5 vezes para 0,5 vezes, o que é excelente. Excelente. Tem uma posição de caixa aqui mais relevante, mais robusta, igual ela tinha comentado. Cronograma de amortização da dívida 2025 já vai amortizar uma boa parte. Mas ela está com posição de caixa bom. Então, a gente consegue ver aqui fluxo de caixa livre ajustado de 80 milhões. Empresa com posição de caixa interessante. Quando antes, no trimestre anterior, ela tinha queimado caixa. Então, muito bom. Muito legal, tá, pessoal? Muito legal. Sinceramente, eu esperava que a gente ia ver uma coisa um pouco pior aqui, mas realmente parece que o mercado está certo, né? Deu uma
melhorada interessante, mesmo parecendo estar pior. Eu achei um resultado interessante, tá? Vamos ver aqui essa inteligência artificial que eu criei pelo chat GPT mesmo, com as instruções, um tanto de detalhezinho que fica de acordo com o que eu analiso. Vamos ver o que que ela tem para comentar para a gente sobre a CIA. Mas assim, pessoal, eu achei um resultado ok, não muito bom, mas não muito ruim, mas um resultado ok. Eu diria aí, talvez uma nota 3,5, 4 estrelas para ela, é justo? Acho que sim. Mostrou muita resiliência, né, frente ao cenário que a gente está vendo hoje, isso é o principal. Vamos ver o que que a IA falou aqui pra gente. Receita, blá blá blá. Eficiência operacional, tudo bem. Reversão de prejuízo ajustado, né, o que a gente viu lá um pouco mais para o final, a parte de lucro líquido. Perspectivas positivas, tal. Aí, ó, bateu muito bem, nota 4, muito bom. Vamos ver o que que ela concluiu. A CIA se destaca por sua capacidade de adaptação e execução estratégica eficaz, evidenciada pela reversão do prejuízo ajustado e melhoria nas margens operacionais. Diferenciais incluem implementação da metodologia Test and Learn, que permite agilidade, adaptação de coleções, uma política de crédito mais conservadora, resultando em uma carteira mais saudável. Principais vetores de geração de valor acionista são o crescimento consistente da receita, expansão de margens e melhoria da eficiência operacional. Apesar dos riscos associados ao cenário macroeconômico, que é inerente, e à concorrência do setor, que também é bem forte, a empresa tem demonstrado resiliência e capacidade de adaptação. Portanto, a CEA apresenta perspectivas reais de continuar gerando valor sustentável a longo prazo. Perfeito, concordo plenamente com o que eu tinha falado já para vocês. Para mim, realmente a empresa merece uma nota 4 aqui. Beleza, meus amigos? Mais uma empresa aqui analisada. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer observação, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Se você tem CIA na sua carteira, comenta aqui para eu conhecer um pouco mais sobre você, beleza? Valeu, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.